Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: um muito bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Terça-feira, 6 de maio, estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 5. O capítulo 5 inicia um extenso ensino de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, e nós vamos meditar hoje no capítulo 5. E este capítulo 5, ele é o famoso Sermão do Monte, onde Jesus ensina princípios fundamentais sobre o reino de Deus. Este capítulo, ele repleto de ensinamentos éticos e espirituais, estabelece as bases para a vida cristã, desafiando então as convenções da religiosidade da época e afirmando um padrão superior de moralidade. A estrutura do texto do capítulo 5 está aí, nós podemos dividi-lo em 5 partes, que trata sobre as bem-aventuranças, o sal e a luz, o cumprimento da lei e os princípios de relações ética cristã. Então, primeiramente, os versículos 1 a 12, eles tratam das bem-aventuranças. O versículo 1 diz que, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se tivesse assentado, os discípulos aproximaram-se dele. Este ato de Jesus assentando para ensinar é típico de um rabino, indicando um momento de autoridade e ensino claro. E o verso 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças são declarações que revelam a natureza do reino de Deus. O pobre em espírito reflete a humildade e a dependência de Deus. E a teologia bíblica enfatiza então a necessidade de reconhecimento da pobreza espiritual, não é material, como um precursor para a salvação. Aqueles que entendem a necessidade de Deus são os que herdarão o reino de Deus. O verso 12 diz: regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Jesus conclui as bem-aventuranças com uma promessa de recompensa, incentivando os discípulos a permanecerem firmes, mesmo em perseguições. A esperança nas recompensas celestiais é uma motivação para a perseverança na fé. Isso difere da busca por recompensas terrenas. Indo para o segundo ponto desse capítulo, que trata sobre o sal e a luz, que vão dos versículos 13 a 16, e o versículo 13 diz: vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? O sal tem a função de preservar e dar sabor. Os discípulos são chamados a desempenhar um papel transformador na sociedade. Esta metáfora nos lembra que os cristãos devem ser agentes de graça, promovendo a justiça e a verdade no mundo. O versículo 14 fala: vós sois a luz do mundo. A luz simboliza a verdade, pureza e salvação. A vida do cristão deve refletir a luz de Cristo, trazendo clareza e esperança no meio das trevas. A luz que emana dos seguidores de Cristo é uma expressão da nova criação. Portanto, somos chamados a viver integridade e autenticidade. Os versículos 17 a 20 trata do cumprimento da lei. O verso 17 diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus afirma a continuidade das Escrituras e seu cumprimento através de sua vida e ministério. A lei é vista como um reflexo do caráter de Deus. Jesus não apenas cumpre a lei,
mas a expande, indo além da letra, para o espírito. Verso 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Este versículo desafia os ouvintes, mostrando que simplesmente seguir regras não é suficiente. A verdadeira justiça vem do coração. A justiça verdadeira é imutável e proveniente da fé em Cristo, que nos justifica e transforma. Os versos 21 a 48, que finalizam então este capítulo, trata sobre os princípios de relações éticas cristãs. O verso 21 a 22, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão. Jesus interpreta a lei de forma mais profunda, tratando não apenas os atos, mas as intenções do coração. Este ensino aponta para a necessidade de transformação interna, que é central na doutrina bíblica da regeneração. O verso 27 a 28, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no seu coração. Jesus expande a definição de adultério, enfatizando a pureza de coração. O ensino revela a santidade de Deus e o padrão elevado de moralidade que ele exige. A pureza do coração é vital e a salvação em Cristo nos capacita a buscar essa pureza. O verso 39 diz, eu, porém, vos digo que não vos oponhais ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A resposta ao mal deve ser marcada pela graça e pelo amor, desafiando as normas culturais de retribuição. Isso ecoa a antiga doutrina da graça comum e a chamada à reconciliação, um aspecto essencial da ética cristã. Verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. O amor é um mandamento radical que contrasta com a mentalidade legalista da época. Este amor deve transcender o ódio e a vingança. A doutrina da graça enfatiza que, assim como fomos amados por Deus, somos chamados a amar também aquele que nos fazem mal. Então, este é o resumo do capítulo 5 e vamos tirar aqui pelo menos 3 lições práticas para a nossa vida. E a primeira lição é que devemos reconhecer nossa pobreza espiritual. As bem-aventuranças nos ensinam a reconhecer nossa pobreza espiritual e dependência de Deus. Devemos cultivar a humildade e buscar a graça de Deus em nossa jornada de fé, sabendo que não há mérito em nossos esforços. Então isso é um ponto fundamental. Quando você se reconhece pobre, mas não é pobre de material, não é pobre de dinheiro, não é pobre de recursos, mas é pobre no sentido de necessidade absoluta de Deus. Responsabilidade social e moral é um outro ponto que nós devemos aplicar para a nossa vida. Como sal e luz, nós somos desafiados a ser agentes de transformação no mundo. Isso implica em ter uma postura ativa frente à injustiça, promovendo a verdade e a ética do reino de Deus em nossas relações e na sociedade. Ser sal e luz, nós precisamos marcar a nossa diferença nesse sentido. Amor radical e perdão é outra aplicação importantíssima. O chamado de Jesus para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem é um mandamento que, se aplicado, pode transformar radicalmente nossa comunidade. Isso nos desafia a desenvolver um coração perdoador e uma atitude de amor refletindo o caráter de Cristo em todas as interações. Oremos. Pai Celestial, diante da presença do Senhor, estamos em Cristo Jesus, pedindo que o Senhor venha nos abrir o nosso entendimento para reconhecermos a nossa pobreza espiritual e a insignificância diante de Ti, e o quanto precisamos do Senhor. Também, Senhor, a necessidade de sermos
agentes morais nessa sociedade corrompida, bem como termos uma ética elevada que cumpra os teus valores e os teus princípios. E assim nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor venha nos encher da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, nos vemos no próximo capítulo 6, até lá.